Olá, pessoal. Deus abençoe a todos. Nós vamos agora meditar sobre Abraão. E o estudo sobre Abraão é muito forte, né? Muito profundo. E nós vamos falar agora sobre o pai da fé, Abraão. E a Bíblia fala no livro de Josué, capítulo 24, versículo 2, o seguinte: Então Josué disse a todo o povo: O Senhor, o Deus de Israel, diz isto. Há muito tempo, os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Era um desses antepassados, era pai de Abraão e de Naor. Né? Então, nesta época, existia uma idolatria, na época de Abraão, né? Uma idolatria tão grande, tão poderosa, que a Bíblia ela vai dizer que o pai de Abraão ele tinha deuses. A história diz que ele tinha uma indústria de deuses. Então, lembre-se que a terra estava debaixo, né, de uma idolatria, de um misticismo, na época da Torre de Babel. Então, não existia, por exemplo, remédios naquela época. O que tinha era muitos deuses. Né? Então, se uma senhora estava com um problema de saúde, existiam os fabricantes de deuses que vendiam deuses para as pessoas. Deuses que eram cultuados. Né? Então, tinha Deus Sol, Deus Lua, Deus Rato e etc. E embora Abraão ele começou a ver, né, toda aquela idolatria, a idolatria do seu pai, deuses que não falavam, que não ouviam, que não se moviam. Então ele começou a procurar o verdadeiro Deus. Então Abraão ele é conhecido como o pai da fé, porque ele começa a procurar o Criador. Ele começa a olhar para os deuses criados por homens, né? E ele vai na origem, que existe um Criador. Ele vai vendo, por exemplo, ali o Deus rato. Existe o Deus que criou o rato. Aqui tem um Deus, por exemplo, o Deus vaca. Existe o Deus que criou a vaca. Existe aqui o Deus sol, mas existe o Deus que criou o sol. Então, Abraão, ele procura o Criador. Né? E por ele procurar a origem, então Deus se manifesta na vida dele. E a Bíblia vai falar o seguinte, em Gênesis capítulo 11, versículo 26. Depois que completou 70 anos de idade, foi pai de 3 filhos, Abraão, Naú e Harã. São estes os descendentes de Tera, que foi o pai de Abraão, de Naú e de Harã. Harã, ele foi o pai de Ló. Tera ainda vivia quando seu filho Harã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Então, a Bíblia vai dizer que Tera, ou Terá, ele teve um filho chamado Abraão, né? Outro filho chamado Naor e um filho chamado Harã. Harã é irmão de Abraão. E ele morreu lá em Ur dos Caldeus. E aí a Bíblia vai dizer assim: Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã. E levou junto seu filho, Abraão, seu neto Ló, que era filho de Harã, e a sua nora, Saraí, que era mulher de Abraão. Eles chegaram até Harã e ficaram morando ali. Então, ele sai de um dos caldeus, vai ali a pontinho vermelho, né, a linha vermelha. Então ele sai de um dos caldeus e vai até Harã. É uma viagem de 2.100 quilômetros, essa viagem aí. Lá em cima. Lá em cima onde tem ali a Síria, Jordânia, Líbano, né, a Turquia hoje. Então, de Ur dos Caldeus até esse local, 2.100 quilômetros. Agora, uma coisa importante, né? Sobre o ser tirado e o ser chamado. Olha esse versículo aqui. Ó. O Senhor disse também: Eu sou Deus, o Senhor. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Então, é muito natural você ouvir as pessoas dizendo que Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus. Deus não chamou Abraão de Ur dos Caldeus. A Bíblia diz que de Ur dos Caldeus, Deus tirou Abraão. Ser tirado é uma coisa, ser chamado é outra coisa. Né? Quantas pessoas que Deus tirou do álcool, né, do cigarro, das drogas, da idolatria, amém? A pessoa está salva. Mas o fato de ser tirado não significa que Deus colocou aquela pessoa no ministério, né? Por exemplo, como um pastor, como um obreiro, como uma obreira. Né? Uma coisa é ser tirado, outra coisa é ser chamado. Ser tirado implica na ideia da salvação. Agora, ser chamado implica na ideia de ministério, de responsabilidade, missão. Então, Gênesis 12, sim, aqui ele chama Abraão. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão, Abraão na época ainda, né? Saia da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para
os outros. Então, em Gênesis 15, Deus disse que tirou Abraão de Ur. Aqui, em Gênesis 12, a Bíblia fala que ele foi chamado por Deus em Harã. Né? Então, de Ur até Harã, 2.100 quilômetros de distância. Né? E de Harã até Canaã, que é Israel, uns 900 quilômetros. Quer dizer, um total de 3.000 quilômetros foi a peregrinação de Abraão. Então, da Babilônia, que é o atual Iraque, hoje, ele vai para a terra de Canaã. Né? E depois foi chamada a terra de Israel. Então, a Babilônia era uma cidade de povos voltados para o material. Né? A Babilônia tinha ali a construção da Torre de Babel. Homens grandiosos, homens poderosos, homens que queriam se igualar a Deus, né? Chegar aos céus com as suas torres. Homens se colocando como deuses, como representantes de Deus, para se beneficiar de uma forma injusta. Então, Abraão ele tinha 75 anos quando saiu de Ur para Harã. Deus não é limitado. Né? Você vê que a idade de um indivíduo, 75 anos de idade, né? Foi a idade de Abraão. Você vê que Deus não olha idade. Deus não é limitado à idade do ser humano. Talvez você é uma pessoa que está olhando para si e você fala assim, meu Deus, é a minha idade. Será que Deus vai me usar? Já passou um tempo, né? De eu fazer a obra. Será que eu tenho chance? Enquanto a vida há esperança. Né? Porque Deus ele pode usar qualquer um, independente da sua idade. Agora, uma observação. Eu queria que você prestasse atenção. Né? Se coloque no lugar de Abraão. Deus chega, né, para você hoje e fala assim, minha serva, meu servo, sai da tua casa. Sai do meio da tua família. Né? E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aí você, respondendo à voz de Deus, você diz, Senhor, estou aqui para te obedecer, para fazer a tua vontade. Diga, qual é a direção para onde o Senhor quer que eu vá? E Deus diz assim para você, como resposta, né? Eu só mandei você sair. Apenas saia. A direção eu vou mostrando no meio do caminho. Né? Imagina, foi isso que aconteceu com Abraão, né? Ele simplesmente saiu. Deus não deu a ele o destino, Deus apenas deu a ele uma ordem, saia. E o destino eu vou te mostrar no meio do caminho. Isso é fé. Isso é fé. Fé não é você crer apenas nas evidências. Fé é você obedecer, apesar das consequências. Isso é fé. Então, ele foi ali andando em terra, cidade em cidade. Deus prometeu entregar todas estas terras a Abraão. Todas. Desde o Egito até ali para baixo, o Monte Sinai, todo o crescente fértil, né, até lá em cima, o Irã, o Iraque. Tudo pertence a Abraão por herança. Tudo isso faz parte da aliança que Deus fez com um homem chamado Abraão. Agora, somente no reino milenar vai se cumprir essa promessa, né, na sua totalidade. Porque o Senhor Jesus ele vai governar o mundo todo, de dentro de Jerusalém, por 1000 anos, e todos os povos da terra se voltarão para Jerusalém. Então, Deus, ele fez uma aliança com Abraão. Aliança é um acordo, né, entre duas pessoas. Uma responsabilidade onde os dois têm que cumprir. Então vamos ver as responsabilidades de Deus nesta aliança, quais foram, né, as promessas de Deus para Abraão. Ele diz assim, abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Bem, então, essa era a parte de Deus na aliança, né, com Abraão. E o que Deus pede de Abraão nessa aliança? Deus pede apenas uma coisa, para ele ser uma bênção. Né? Deus ele nos abençoa para sermos uma bênção para outras pessoas. Hoje, Abraão é um ícone, né, nas 3 maiores religiões do mundo. Cristianismo, judaísmo, né, que é a descendência física de Abraão, e também o islamismo, né, que vem de Ismael, filho de Abraão com Agar. Quer dizer, Abraão ele é um ícone. Eu até me lembro de uma brincadeira, um brasileiro e um judeu conversando. O brasileiro estava ali tirando com a cara do judeu, né? E vocês são um povo esquisito, vocês são um povo muito estranho, tal. Aí o judeu ele falou assim: nós temos as nossas tradições, nós cremos em Deus. Por exemplo, você sabe o nome do seu pai, o nome do seu povo, da sua mãe de origem, né? Os primeiros cordeiros, os primeiros pintos, os primeiros oliveiras. Você sabe qual foi o seu primeiro pai, sua primeira mãe, o primeiro da família? E o rapaz falou, o brasileiro falou, não, nós não sabemos. Pois é, o judeu falando, nós sabemos. Nós sabemos o nosso primeiro pai, a nossa primeira mãe. Abraão é o nosso primeiro pai.
Sara é a nossa primeira mãe. Sabemos até os nossos primeiros tios. É Isaac, Rebeca, Jacó, Raquel, Lia. Nós sabemos. Interessante, não é verdade? Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: Eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Também neste lugar, Abraão construiu um altar e adorou ao Senhor. Então, a gente vê que Abraão, ele constrói o seu primeiro altar. Ele invoca o nome do Senhor. Então, olha Abraão prestando um culto, público a Deus, ao Deus que lhe aparecera, a Deus que lhe fizera grandes promessas, grandiosíssimas promessas, ao Deus que o resgatou da idolatria, ao Deus que o chamou para fazer, através dele, uma grande nação. Então, essa é a vida do cristão. A vida do cristão tem que ser como a vida de Abraão, um testemunho público, um testemunho evidente. Onde ele passava, ele construía um altar, mostrando que ele era um servo de Deus, mostrando que o coração dele estava no reino de Deus. E Abraão, ele chega no Egito. Olha só que situação. Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso, ela foi levada para o palácio do rei, o palácio de Faraó. Então, Abraão chega na terra de Israel com Sara, e em pouco tempo acontece uma seca. A terra de Israel estava completamente seca, rachada, e a Bíblia diz que depois de um certo tempo houve muita fome naquela terra, houve muita fome. Então Abraão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Então, aqui nós temos algo que a gente precisa considerar, porque Abraão acabou de construir um altar, e quando ele se vê diante de uma adversidade, ao invés de ele invocar o nome do Senhor novamente, perguntando a Deus o que ele deveria fazer, confiar na sua onipresença, onipotência, confiar no seu poder. Não, ele simplesmente confia apenas na sua sabedoria. E ele desce ao Egito. Nós devemos sempre lembrar que aquele que confia na sua própria inteligência, na sua própria sabedoria, ele só vai descer na vida. Ele vai descer escada abaixo, rolar ladeira abaixo. E foi o que Abraão fez. Foi a pior decisão que Abraão tomou naquele momento, porque ele não consultou a Deus. Então não tome uma decisão importante na sua vida baseado em seu próprio entendimento, baseado no seu coração. Construa um altar, clame a Deus, peça a direção. Era comum, nesses reinos, como no Egito, quando o casal entrava, e a esposa, que era muito formosa, quando ela era muito bonita, o Faraó mandava matar o marido para ficar com a mulher, para ficar com a viúva. Era costume. E Abraão estava temendo que isso acontecesse com ele. Por isso que ele mentiu, dizendo que era irmã dele. Então, Abraão, ele está sendo incrédulo. Abraão, conhecido como pai da fé, neste episódio aqui, não está tendo nenhum tipo de fé. Pelo contrário, está temendo, está sendo incrédulo, não está confiando em Deus. Então nós não vemos nessa passagem nenhuma parte de que Abraão construiu um altar, consultou a Deus. Não, a gente não vê. A gente não vê Abraão do Egito invocando o nome do Senhor, pedindo uma direção a Deus. Se não é Deus, meu amigo, intervindo nesse episódio, o que aconteceria com a promessa que Deus fez? E se Sara realmente fosse tomada como esposa de Faraó, e ele coabitasse com Sara, tivesse relação sexual com Sara, você já parou para pensar o que aconteceria com a promessa? Então, olha o que a incredulidade pode fazer, as consequências que podem gerar. Aí o texto continua dizendo que o Senhor interviu, o Senhor socorreu este casal, naquele momento de incredulidade, de desobediência. A Bíblia vai falar, mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abraão e perguntou, por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é sua mulher? Você disse que ela era sua irmã, e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está sua mulher, sai daqui com ela. Então o rei deu ordem, e os seus guardas levaram Abraão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Que coisa, hein? Que situação, né? Então, Faraó, ele reconheceu que Abraão havia mentido para ele, que Sara era esposa de Abraão. E ele restitui a esposa.
para Abraão. Mas, obviamente, fez isso dando aquele puxão de orelha, né, em Abraão. Então, olha o mau testemunho que Abraão deixou lá no Egito. Mau testemunho. Então, esse é o capítulo 12. Nós vamos, no próximo vídeo, entrar no capítulo 13. Vamos estudar a vida de Abraão. Tá certo? Que Deus abençoe